Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Vamos começar agora um estudo, continuando o nosso estudo no livro de Tito. Então, avisa aí, convida pessoas que estão te ouvindo, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aprender a palavra de Deus dentro desses estudos expositivos que nós temos feito aí nas quartas, quintas e sextas. Então, espero aí que você aproveite muito bem esse estudo. Vamos só esperar o nosso intérprete chegar para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo. Você que está aqui no Facebook, compartilha esse vídeo aí, aperta no compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar esse estudo. Nós vamos estudar hoje estudo, deixa eu colocar aqui, estudo expositivo, de Tito. A gente vai ver o capítulo 2, do verso 1, vou colocar aqui do verso 1 até o verso 10. Verso 1 ao 10. Deixa eu fixar aqui o comentário. Só esperando aqui o intérprete chegar. Chegou. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Pronto, então vamos lá. Vamos orar e começarmos aqui o nosso estudo de Tito, continuar o nosso estudo de Tito. Oremos. Senhor Deus Pai grandioso, Deus santo e amado, te pedimos, Pai, por tua graça, misericórdia e bondade, Senhor. Fala conosco através da tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a crescermos em teus caminhos, a sermos santos, Pai, porque tu és santo. Então, fala conosco por intermédio da tua santa palavra, Pai. Peço, é isso que te pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu vim perceber agora que tiraram o meu computador daqui e é por ele que eu olho o relógio. Então eu peço a vocês que depois, quando tiver faltando pelo menos uns 10 minutos, aí vocês me avisem aí para as 9 horas, certo? Para eu poder ter uma ideia aqui e a gente ver se fecha às 9 horas da noite e ver se fecha mais ou menos aí em 30 minutos de estudo. Ok, gente? Então, espero aí que vocês me ajudem. Bem, nós já vimos aqui que a epístola de Paulo a Tito, né, a epístola endereçada a Tito, Tito era um dos discípulos, né, do apóstolo Paulo, pastor em Creta, foi deixado naquela região ali para organizar os estudos, para organizar. Dá para olhar aqui? Vamos arrumar um computador aqui para mim, para me ajudar aqui a ver a hora. Vamos lá. Tá aqui. Só ver aqui embaixo. Isso. Ok. Me ajudar aqui. Bem, então Tito, no verso 4, né, o apóstolo Paulo chama ele de verdadeiro filho na fé, segundo a fé comum. Era alguém que seguiu Paulo, né, em algumas missões. Ele foi colocado em Creta, segundo o verso 5 de Tito capítulo 1. Ele foi colocado lá, né, Paulo disse que ele ficasse em Creta para organizar as igrejas. E nós vimos, né, que uma das coisas que ele estruturou aqui na igreja era a escolha de líderes que pastoreassem a igreja, de presbíteros, né, lideranças espirituais que tomassem conta daquela igreja. E aí, do verso 7 até o verso 9, ele dá as características de um presbítero, conforme a vontade de Deus, de que maneira esse homem deveria ser. E isso tudo é porque esses líderes eles deveriam ser aqueles responsáveis por proteger a igreja
doutrinariamente por proteger a igreja contra os falsos profetas, contra todos aqueles que resistissem à verdadeira doutrina. E nós vimos, né, que das 16 características dadas aqui no texto, 14 delas fazem referência ao caráter desse líder. Por isso que é tão importante que um pastor tenha caráter, que uma liderança espiritual de uma igreja seja uma pessoa de caráter. E para que ele seja escolhido, você precisa conhecer a vida dessa pessoa. Você precisa saber quem ela é. Você precisa saber o comprometimento que ela tem com a família dela, o comprometimento que ela tem com as verdades de Deus, com a palavra. E das 16 características, apenas 2 características diziam respeito ao ensino. Uma era o conhecimento teológico dessa pessoa, e a segunda era a capacidade que essa pessoa tem de ensinar os que se contradizem o correto ensino bíblico. Então, isso a gente viu que do verso 10 ao verso 16, ele diz que é importante que se combatam as heresias, que se combatam os falsos profetas, e exatamente esses líderes agora, eles estariam capacitados para fazer aquilo que ele dá aqui no verso 11, capítulo 1, verso 11, quando ele diz: é preciso fazer com que se calem. Então, calar aquelas pessoas hereges, aqueles homens que estavam mal intencionados. E no verso 13 ele diz, né, que essa repreensão que é dada a esses homens, ele diz o seguinte: portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Então, qual é o objetivo de você exortar alguém, de você chamar a atenção de alguém? É exatamente produzir nela uma fé saudável. Então é isso que esses presbíteros deveriam fazer, essas lideranças deveriam fazer, e que Tito deveria fazer isso em Creta. E aqui ele dá um pouco do que seriam algumas heresias que estariam acontecendo naquela região ali, que estavam mais voltadas ao legalismo, né, aos judaizantes, a algumas ideias de que a santidade se obtém por meios religiosos, né, não pela graça de Deus. E é aqui onde a gente entra no capítulo 2, então, que a gente vai ver agora do verso 1 ao verso 10. E agora, o apóstolo Paulo ele vai direcionar as suas palavras para a vida da comunidade, para a vida em comunidade, e para, especificamente, alguns personagens da vida comunitária. É interessante que é muito comum o apóstolo Paulo fazer esse tipo de aplicação das verdades de Deus direcionada para a vida das pessoas. Lá em Colossenses e também em Efésios, você vê Paulo dando, e Tessalonicenses ele também faz isso, você vê ele falando para mulheres, para homens, depois ele fala para jovens, para pais, depois ele fala para filhos, para pais, depois ele fala para servos, depois ele fala para senhores, depois ele fala num contexto geral. Então, normalmente ele fazia ele trabalhava nessa classificação, né? Quanto a casamento, quanto a criação de filhos, quanto a trabalho, né? Vamos dizer assim. Aqui ele faz algo um pouco diferente em Tito. Ele trabalha um pouco as questões das idades, né? Das faixas etárias, né? E um pouco a respeito também da posição social que aquela pessoa tinha. Então é como se o foco dele aqui em Tito fosse mais a posição social dessa pessoa e a maneira como essa pessoa poderia contribuir socialmente, do que propriamente os papéis dessa pessoa no casamento, na família, no emprego dela, né, ou coisas do tipo. Então ele primeiro volta-se para Tito, né, como liderança espiritual, e isso obviamente se aplica de maneira muito geral também a todas as lideranças, né? Obviamente a gente pode entender isso aqui, já que Tito ele era um líder naquela igreja, né? E ele também era um padrão de liderança que deveria ser ensinado e seguido pelos outros, já que ele também foi seguido, já que ele também seguiu e foi ensinado por Paulo. É que no verso 1 ele diz o seguinte, né? Depois que ele, no capítulo 1, do verso 10 ao verso 16, ele fala sobre os falsos profetas e o comportamento deles, que eles faziam aquilo por dinheiro, que eles
pervertiam a lei de Deus, ensinando mandamentos de homens, que eles passavam o tempo inteiro com fábulas judaicas, né? Inserindo ensinos que eram extra-bíblicos, né? Extra-escritura, para então trabalhar. Aí quando ele está trabalhando nesse contexto, é onde no capítulo 2, verso 1, ele dá um mais, né? No início do verso. E essa palavra mais vai dar a ideia de contrariedade, né? Ou seja, ele vai agora apresentar uma ideia contrária àquilo que ele apresentou. Então ele diz, olha, esses homens vivem assim, fazem isso, isso e isso. Verso 1 do capítulo 2. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Ele diz, olha, então você não tem um comportamento que esses homens têm. Não ensine a doutrina doente que esses homens estão ensinando. Ensine a doutrina santa, a doutrina correta. Que doutrina correta é essa, irmãos? É a doutrina apostólica. A doutrina apostólica que foi recebida pelo ensino dos apóstolos, estes apóstolos que foram ensinados por Jesus Cristo durante o seu ministério, em que ele passou discipulando os apóstolos. Então é a doutrina apostólica. Onde a gente encontra a doutrina apostólica? Nessas epístolas que nós lemos, no ensino da igreja primitiva, no Antigo Testamento, interpretado sob a ótica do Novo Testamento. Então, essa compreensão completa, isso nos dá a sã doutrina de Deus. Então ele diz, olha, ao invés de você ficar se ocupando com fábulas judaicas, para ser circuncidado, não é para guardar dia, não é, toda essa confusão que os judaizantes estavam fazendo, não vá nesse caminho. Ensine a doutrina santa, a doutrina correta. Ensine a sã doutrina. No verso 2, agora ele volta-se para... E aqui ele fecha o raciocínio com respeito. Então, perceba a estrutura da carta. No capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, ele dá a introdução, né, a saudação inicial. Do verso 5 ao verso 9, ele explica por que deixou Tito em Creta. E explica que Tito deveria selecionar líderes para a igreja. E ele explica que tipo de líderes deveriam ser esses. Aí no verso 10, ele mostra que a presença desses líderes deveria ser uma presença que trabalharia contra os falsos profetas, fazendo-os calar e dizendo o que é que eles estão ensinando de errado. E aqui no capítulo 2, no verso 1, ele fecha a linha de raciocínio dizendo, mas você faça diferente, não faça igual esses homens, não faça igual esses falsos profetas. E agora ele se volta então para os personagens da comunidade. Quando ele chega no verso 2, ele diz o seguinte, quanto aos homens idosos, ou seja, quanto aos homens mais velhos, que sejam, primeira característica, moderados. Segunda, respeitáveis. Terceira, sensatos. Quarto, sadios na fé, no amor e na perseverança. Ou seja, sadios na fé, sadios no amor e sadios na perseverança. Vamos trabalhar rapidamente cada uma dessas características. Vamos lá. O que é alguém moderado? É alguém equilibrado, é alguém que demonstra equilíbrio em sua vida. É alguém que demonstra que ele não está nos extremos. Ou seja, ele não cai nos extremos, ele não é radical de um lado, radical do outro. Ele é alguém moderado, ele é alguém equilibrado. Não estou dizendo que ele é alguém de centrão, né? Alguém de centro, não, mas ele sabe se comportar de maneira a ser vista como alguém que tem moderação em tudo que faz. Não é alguém que se entrega de maneira apaixonada e cega às coisas, sem utilizar-se do entendimento, da compreensão para viver sua vida. Alguém moderado, alguém equilibrado. Então, os homens idosos, eles devem ser moderados. Eles devem ser homens equilibrados. Eles devem ser homens que as pessoas olham para eles e dizem assim, aquele cara, ele é um cara equilibrado, ele é um cara correto, ele é um cara prudente, ele é um cara... A gente vai ter uma palavra mais à frente que é muito parecida com prudente, né? Mas moderado é nesse sentido de equilíbrio, né? Alguém que se mantém numa linha sem cair nos extremos, sem se manter de maneira descontrolada, né? De maneira a perder a capacidade de viver a vida porque ele é extremado, é extremista, né? Então ele deve ser alguém moderado. Em segundo lugar, ele deve ser respeitável. O que é alguém respeitável? É alguém que
se porta de tal forma que os outros se constrangem naturalmente a respeitá-lo, a comportar-se para com ele de maneira respeitosa. Não faltam com respeito, honram a presença daquela pessoa, consideram a presença daquela pessoa importante, gostam da presença daquela pessoa, por aquela pessoa aparentar um respeito, uma posição. Não é que ela é uma pessoa com uma posição acima, não é isso. Mas uma pessoa respeitável é alguém que você, naturalmente, você se sente obrigado a manter um respeito no trato com aquela pessoa. Então, que ele seja respeitável. O que é isso? O que seria, então, um idoso não respeitável? É um idoso molecão, palhação. Não estou dizendo que não pode ser um cara engraçado, não é isso. Mas é um cara que não se dá o respeito. Vocês já viram pessoas assim? Pessoas que não se dão ao respeito. Pessoas que fazem os outros confundirem as coisas e que muitas vezes até desmoralizá-lo. Ou vive de uma maneira que você não consegue ver moral naquela pessoa. Você não consegue ver aquela pessoa como uma referência ou nesse sentido. Então, o idoso, né, os mais velhos, devem ser respeitáveis. Pessoas que os mais jovens, quando olharem, dizem, não, olha, respeita aí seu fulano, viu? Seu fulano, ele é um cara que a gente tem que respeitar. Né? Então, olha aí. Ou seja, as pessoas são constrangidas a respeitar. Outra característica que ele dá é que eles devem ser sensatos. Ou seja, uma pessoa sensata é uma pessoa que sabe, que tem discernimento. Usou outra palavra que eu não sei. O que é discernimento? É a capacidade que eu tenho de me comportar e de prever as minhas ações e as ações dos outros, o que é que elas vão gerar. Uma pessoa sensata é uma pessoa que olha uma determinada coisa e diz assim, vamos fazer assim? Por quê? Porque ele prevê que o resultado da ação vai ser bom. Ele é sensato. Ele sabe fazer uma leitura correta das coisas e ele sabe dizer mais ou menos que decisão tomar para chegar num resultado sábio. É uma pessoa sensata. Ela sabe fazer uma leitura correta da realidade, ela sabe fazer uma leitura correta das coisas e ela sabe se posicionar de tal forma a gerar bons resultados ou dar conselhos, bons conselhos que gerem bons resultados. Então é uma pessoa praticamente sábia, não é? Uma pessoa que tem a capacidade de sabedoria, de agir sabiamente, de aconselhar sabiamente, de fazer uma leitura sábia das coisas, ou seja, é sensato, certo? Então os idosos devem ser sensatos. Outra coisa também que ele dá é sadios na fé, ou seja, não devem ter uma fé doente. O que é uma pessoa saudável na fé? É uma pessoa que não somente tem um conhecimento teórico correto a respeito da doutrina, mas também que vive esse conhecimento doutrinário. Ou seja, não é uma pessoa somente com uma atitude doutrinária correta, mas é uma pessoa que ela vive uma vida doutrinariamente correta. Esse é o sadio na fé. A mesma lógica para saudável na fé também vai para saudável no amor. Alguém que vive a experiência do amor ou que ama o próximo de maneira correta, de maneira bíblica, de maneira a servir ao outro. E também na perseverança. Por que ele traz essa característica de perseverança? Perseverança é a capacidade que eu tenho de me manter na linha, de me manter firme no caminho em que eu estou trilhando. Eu consigo permanecer. Então, nas horas da dificuldade, a coisa vai tentar me tirar do trecho, do caminho, mas eu persevero. Ou seja, eu me mantenho na linha, me esforçando para me manter. Perseverança. Uma pessoa saudável na perseverança. Então, o idoso deve ser isso. É isso que ele está dizendo. As pessoas idosas, os mais velhos, os homens mais velhos devem ser assim. E é interessante que homens assim são características de líderes sábios, equilibrados, homens
homens idosos, pais mais velhos, que tem que você olha para ele como uma figura de que você pode obter bons conselhos, que você pode entender que ele é uma pessoa experimentada na vida e que tomou boas decisões e que também aprendeu com os erros dele. Ou seja, os idosos, os homens idosos devem ser homens nesse sentido, né? Eles devem ter esse comportamento. E isso é resultado do Evangelho de Cristo na vida dos homens com o passar dos anos. E aqui ele entra agora no verso 3, falando sobre as mulheres. É quando ele diz, do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, ou seja, as mulheres mais velhas, que têm uma conduta reverente. A conduta reverente é a capacidade que elas têm de respeitar os limites da forma como ela se veste, como ela se comporta, no ambiente onde ela está. Ela sabe fazer uma leitura do ambiente, ela sabe agir de maneira respeitosa, ela sabe fazer uma leitura do tipo de roupa que ela pode usar, do tipo de comportamento que ela pode ter. Ou seja, ela tem essa capacidade de se comportar corretamente em qualquer ambiente. Ou seja, ela é uma pessoa reverente, ela tem reverência. Então, que a mulher mais velha seja reverente nesse sentido. Depois ele continua dizendo o seguinte, não sejam caluniadoras, ou seja, não sejam fofoqueiras. Obrigado, Lídia. Obrigado. Ela lembrou aí do horário, 8h50. Obrigado. Não sejam caluniadoras, ou seja, não sejam fofoqueiras. Você já conheceu mulheres mais velhas, fofoqueiras, que gostam de conversar sobre a vida dos outros, que gostam de apontar sobre a vida dos outros? Muitas vezes fica na frente da casa, ou então na igreja. A boquinha não para. Julga um, julga outro, fala de um, fala de outro. Pronto. Que não sejam fofoqueiras, caluniadoras. Nem escravizadas a muito vinho. Ou seja, que não se entreguem à bebida alcoólica ao ponto de perderem o controle, a se tornarem escravas. Que sejam mestras do bem. Isso é muito importante, gente. Mulheres, precisamos acordar, mulheres das igrejas. Pelo amor de Deus, acordem em Jesus. Nós precisamos de mestras do bem. Estamos em falta de mestras do bem. Mulheres que são mestras do bem. Nós hoje nós temos muitas mulheres que são mestras do mal. A capacidade que as mulheres têm de influenciar umas às outras é muito forte. As mulheres, naturalmente, elas se influenciam. E principalmente as mulheres mais velhas, elas têm a capacidade de influenciar as mais jovens. As mães influenciam suas filhas. As mulheres mais velhas. E quando você tem uma mulher mestra do mal, uma mulher venenosa, uma senhora dentro da igreja venenosa, uma mulher dentro da igreja fofoqueira, caluniadora, quando você tem desse tipo, ela domina até a igreja. Domina até o pastor. Ela vira. E se for a mulher do pastor, pior ainda. Que ela seja mestra do bem. O que é uma mulher mestra do bem? É uma mulher, e aqui ele vai dar a característica, verso 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar maridos e filhos. Ou seja, ele vai continuar aqui. Uma mulher mestra do bem, uma mulher idosa, mestra do bem, é uma mulher que discipula mulheres jovens. Ela influencia as mulheres jovens para o bem. E como é que ela faz isso? Influencia, discipula essas mulheres para o bem, para fazer o que é correto. Primeiro, ela ensina essas mulheres a serem boas mulheres casadas, recém-casadas, amarem seus maridos, amarem seus filhos. Não é aquela mulher que fica incitando as mulheres a se rebelarem contra os maridos, a maltratarem seus maridos, a destratarem seus filhos. Mulheres mestras do bem, elas ensinam essas mulheres a serem assim. Mulheres amáveis, mulheres que sabem lidar com seus maridos, com seus filhos. Mulheres que sabem exercer suas missões de esposa, de mãe. A serem sensatas, ou seja, elas influenciam essas mulheres a terem sensatez, a saberem fazer a leitura correta das coisas, a saberem se comportar da maneira correta, a serem puras.
Ou seja, não se envolverem em coisas erradas, com fofocas, com divisões, com coisas ruins, mas serem mulheres que abençoam outras pessoas. Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Por que essas mulheres mestras do bem, elas devem fazer isso? Porque as mulheres mais jovens, elas vão ter um comportamento e vão aprender também a se tornarem mestras do bem quando elas se tornarem mulheres mais velhas. E o resultado de tudo isso, desse comportamento dos homens e desse comportamento das mulheres idosas, homens idosos e mulheres idosas, é o que ele dá no final do verso 5, quando ele diz assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então é a forma de testemunhar. Mulheres mestras do mal são mulheres que ajudam a palavra de Deus a ser difamada. Elas são anticristo, ou seja, Cristo está fazendo um trabalho, elas estão fazendo um trabalho contra Jesus. Jesus está fazendo uma obra na igreja, o que é que elas estão fazendo? Elas estão desfazendo a obra de Cristo. Enquanto Cristo está fazendo uma obra para que o testemunho do evangelho seja público e seja visto com respeito, com zelo, essas mestras do mal fazem o contrário. Destroem a igreja, dividem a igreja, destroem o casamento das mais jovens, destroem o testemunho das mulheres mais jovens. Um recado para as meninas jovens. Toda mulher segue alguém, uma outra mulher mais velha. Toda mulher jovem segue uma mulher mais velha. Admira uma mulher mais velha. Se você, mulher, menina jovem, você tem uma mestra do bem na sua frente, admire, siga, aprenda com ela. Mas você também pode estar seguindo uma mestra do mal. A mestra do mal, ela não fica lá, eu sou mestra. Não, ela é venenosa, ela é dissimulada, ela é... Cuidado, meninas, para não serem influenciadas por uma mestra do mal. Cuidado com isso. Então, e homens, rapazes, vocês têm homens idosos, homens mais velhos, não precisa não ser um velhinho, cabelo branco, não. Mas homens mais velhos que você enxergam como um exemplo de sensatez, de equilíbrio, de moderação, que você diz assim, esse cara, ele influencia a minha vida, eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Você tem isso. Porque você também pode ter um cara desmantelado, um cara errado, um cara torto, que você segue. Ou um cara da sua idade, que você segue, mas que não tem sabedoria. Você tem alguém que você possa enxergar dessa forma? Então busque isso. É crescimento, é honra para a palavra. É no verso 6 quando ele diz assim, do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Aí ele volta-se para os jovens, quando ele diz assim, vocês jovens, você Tito, exorte a eles. E aí ele usa uma palavra mais forte, quando ele diz o seguinte, olha, vai lá para o jovem e anima o jovem, que ele seja moderado, ou seja, equilibrado. Porque, irmãos, é muito fácil, eu vou fechar nesse verso 6 aqui, certo? Amanhã eu continuo a partir do verso 7. Mas é muito fácil o jovem perder o equilíbrio por falta de maturidade, por falta de experiência. Ele cair nos extremos, é muito fácil. Teologicamente cair nos extremos, politicamente cair nos extremos, brigar por bobagem, ou então ele se envolver apaixonadamente com alguma coisa, com uma causa, com algo que ele se destrói por se envolver com aquilo, por uma paixão por alguém, por um namorado, por uma namorada. É muito comum o jovem cair nisso, perder a moderação. Então, é isso que Paulo diz a Tito. Tito, exorta os mais jovens a manterem-se equilibrados, moderados. Cuidado com o descontrole. Se você está envolvido num determinado projeto, cuidado com o descontrole no projeto. Com determinada pessoa, cuidado com o descontrole no envolvimento com essa pessoa, no seu relacionamento, na sua universidade. Tem gente que se mata pela universidade, tem gente que se mata para ter dinheiro, tem gente que se mata nas redes sociais, tem gente que se mata. Ou seja, cuidado, jovem, para você não perder a moderação. Seja moderado. Então eu quero fechar aqui por hoje, nesse verso 6, certo?
Amanhã a gente continua no verso 7. Eu vou ver se eu consigo pegar do verso 7 ao verso 15. Porque aí também ajuda a gente a entender o fluxo um pouco do pensamento. Ok, meus irmãos? Então, estamos aqui hoje. Vamos fechar aqui às 9 horas. Que Deus esteja abençoando sua vida. Compartilhe esse estudo para que mais pessoas conheçam, né, esse trabalho. Nós já estudamos vários livros aqui, verso a verso, esse estudo expositivo. Vai lá no meu canal do YouTube, você vai ver os estudos anteriores, os livros anteriores, você vai conseguir seguir e aprender, né, verso a verso, e as aplicações bem práticas e bem simples dos textos bíblicos. E você que está aqui no Facebook também compartilha, né, ajuda a gente a levar o ensino das Escrituras o mais longe que a gente puder. Amém? Então, Deus abençoe, bom descanso para todos, e amanhã às 8h30 estaremos aqui continuando o nosso estudo no livro de Tito. Deus abençoe, vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos pessoas moderadas, sensatas, sóbrias, que os homens idosos aprendam a viver as suas características, Pai, que a palavra de Deus os chama a viver. As mulheres idosas da mesma forma e os jovens da mesma maneira, Senhor. Que nós possamos, Pai, viver para a Tua glória, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que nós possamos testemunhar da transformação do Espírito Santo em nossas vidas. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe. Tchau, Margarida. Deus abençoe.